Você viu esse vídeo aqui, em que um homem atira em um carro após uma discussão de trânsito? E tem muita gente aí falando na internet que ele não vai responder por crime nenhum em relação aos tiros e disparos que ele deu no carro, porque o carro era blindado, falando que trata-se de crime impossível. Calma, eu vou te explicar de fato como funciona tudo isso e deixar você aqui ciente para que você não fale besteira pela internet ou quando escutar esses assuntos, tenha total conhecimento sobre essa questão. Mas antes, eu só vou pedir aquele favor sempre de você se inscrever em todas as minhas redes sociais. E olha, eu vou deixar aqui todos os nossos contatos para que você possa sempre ficar muito bem informado sobre os seus direitos. Será sempre um prazer te ajudar nas suas questões particulares. Esse vídeo em que um homem atira em um carro blindado gerou várias discussões por pessoas falando sobre questões de ser ou não ser crime o que ele cometeu. Primeiro ponto importante, ele já foi preso, até porque ele tinha questões anteriores devendo para a justiça. E também foi considerado que a arma que ele estava com a numeração raspada, ou seja, crimes independentes do disparo que ele cometeu no carro, perfeito? Então a prisão dele, pelo que se noticiou na mídia, aconteceu por motivos totalmente distintos dos disparos da arma de fogo no veículo após a discussão. E a questão aqui que todo mundo está questionando é, ele cometeu o crime de tentativa de homicídio? Porque ele disparou contra as pessoas no carro e o carro era blindado. Graças a Deus, a blindagem segurou e não fez nenhum tipo de ato, não aconteceu nada com as pessoas. Aí muita gente falou assim, olha, o que ele cometeu por atirar em um carro blindado é crime impossível, ele jamais conseguiria causar a morte das pessoas. Então ele não pode responder pelo crime de tentativa de homicídio. Nesse caso, então ele não responderia por esse crime, por ser crime impossível, lá de acordo com o artigo 17 do Código Penal. Já tem um outro grupo falando, não, ele não sabia que o carro era blindado. E por não saber que o carro era blindado, ele vai sim responder pelo crime de tentativa de homicídio. Como é que entende de fato as decisões? Como é que funciona no judiciário como um todo? Eu vou te explicar aqui com alguns exemplos do que é de fato um crime impossível, para que você possa entender e não cair nessas conversas. Vou dar um exemplo muito parecido, mas distante desse caso. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu não gosto, é um desafeto. Eu estou armado com uma arma calibre 22, uma arma com potencial ofensivo menor do que um fuzil, né? Uma arma bem mais simples. E eu vejo o meu desafeto que trabalha com carro forte, trabalha como motorista de carro forte. E eu vejo ele dentro do carro forte. Mesmo ele dentro do carro forte, eu pego a arma e disparo contra ele. Ou seja, eu sei e todo mundo sabe que essa blindagem jamais vai ser ultrapassada por esse calibre. Então, nesse caso, claramente eu estou tentando um crime impossível, correto? Já no caso concreto, o que acontece? Importa se ele tinha ou não tinha conhecimento do carro era blindado? Não, não importa para o judiciário se ele sabia ou não sabia que o potencial ofensivo era eficaz, ou seja, que o meio que ele utilizou para tentar matar as pessoas era eficaz ou não. Não importa se ele sabia se o carro era blindado ou não. O que vai importar nesse caso aqui agora? Se a arma que ele utilizou, o calibre, e a potência de blindagem do carro, depois da perícia, eram suficientes ou não para colocar em risco a vida das pessoas. Por exemplo, se na perícia considerar que havia chances reais, porque teve uma delaminação na blindagem, a blindagem já estava antiga, já estava com falhas, e corria risco sim de ultrapassar, de varar a blindagem e atingir as pessoas, aí não é crime impossível, aí o crime de tentativa de homicídio é real. Agora, se na questão relacionado a esse caso concreto, a perícia verificar que não tinha condição alguma daqueles tiros atingirem aquelas pessoas pela blindagem do carro e a potência da arma que ele estava utilizando, aí sim a discussão é de crime impossível. Então, quando a gente fala de crime impossível no direito, sempre vai depender das circunstâncias do crime concreto, das circunstâncias da questão concreta que a gente vai analisar. Não é simplesmente sair falando que é isso ou aquilo, porque quem vai dizer pra gente nesse caso é a perícia do que realmente aconteceu e se realmente você vai considerar o potencial ofensivo. E justamente o que eu venho colocar é que não é uma questão de conhecimento ou não do réu, do agressor. Ele não precisa saber se o potencial ofensivo que ele tentou utilizar era eficaz ou não. Ele simplesmente atirou, se o potencial que ele utilizou era ineficaz, pronto,
aí já temos a questão do crime impossível. Agora comenta aqui, o que você achou dessa questão? Será um prazer saber a sua opinião sobre esse assunto. Galera, muito obrigado e até a próxima.